Olá, seja bem-vindo a marcoteles.com.br. Hoje eu quero conversar com você sobre a pré-existência de Jesus. Jesus já existia, e isso é comprovado pelas Escrituras, por meio da nossa fé, que ele já existia antes da criação do mundo. Tudo que você vê aí, tudo que existe, foi criado por Jesus Cristo, criado por nosso Deus Pai, Filho e Espírito Santo, pela Trindade completa. E essa Trindade criou toda a natureza, tudo que nós vemos e criou para nós. Eu quero mostrar para você um texto primeiro, para nós meditarmos nisso. E o texto que eu vou mostrar para você é esse que vai aparecer aí na tela, que eu vou mostrar agora, que é esse texto de João 1:1. Em João 1, versículo 1, diz o seguinte: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Ora, se Jesus estava com Deus no princípio, obviamente Jesus é Deus. Por quê? Porque quando ele diz no princípio, a melhor tradução seria em princípio. A melhor tradução seria em princípio. E é interessante observar que Jesus, em princípio, antes que tudo existisse, ele estava com Deus, que implica em dizer não que está somente junto, mas que existia com Deus. Existia com Deus. Isso que significa. Quando usa o termo palavra, nós temos que entender que João está falando para os gregos. O Evangelho de João foi escrito especialmente para os gregos, que tinham já a filosofia bem adiantada, especialmente a filosofia clássica daquele período. E é interessante que para a filosofia, a palavra tinha um termo chamado logos, que significava a razão por trás de todas as coisas. E o termo que traduzimos por palavra ou por verbo é exatamente esse, logos. Então, quando Jesus diz que Jesus é o Logos de Deus, ele está dizendo que Jesus é a razão de todas as coisas. João diz que Jesus é a razão de todas as coisas. E quando ele diz que Jesus existia com Deus, e não existia por intermédio de Deus, mas existia com Deus, é que ele existia junto. Os anjos existiam por intermédio de Deus, eram criaturas. Nós existíamos por intermédio de Deus, somos criaturas, mas Jesus existia com Deus, ao mesmo tempo que Deus. Ou seja, na mesma situação que Deus, com a mesma eternidade que Deus. Jesus é pré-existente, como podemos ver neste versículo que citamos. No princípio era o verbo, ou seja, a palavra, o logos, que é a razão de todas as coisas existentes, a razão que sustenta o universo. E essa razão, esse logos, estava com Deus, e o logos era Deus. É o que diz o versículo que acabamos de ler. Ou seja, por esse versículo de 1 João, capítulo 1, de João, melhor dizendo, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, não podemos jamais dizer que Jesus não é o logos, que Jesus não é Deus. Esse versículo, ele claramente diz que Jesus é Deus. Ele existia com Deus e não existia por intermédio de Deus. Os testemunhas de Jeová têm uma Bíblia corrompida que diz que Jesus era um Deus, mas isso no grego não se encontra respaldo, porque o grego diz, nos manuscritos que foram encontrados, realmente dá a ideia de que é o Deus Jesus era Deus e não um Deus, como querem os testemunhos de Jeová. A Bíblia deles é traduzida de acordo com os interesses do grupo religioso. Mas todas as Bíblias do mundo, tirando essa, você vai encontrar realmente que Jesus é Deus. Era Deus já com Deus naquele tempo, certo? O princípio de estarem sendo juntos já implica a eternidade de Cristo e pré-existência de Cristo. E Jesus não existia através, como eu falei, mas existia junto com Deus. Imagina o que é existir junto com uma pessoa. O que é existir com alguém e não por alguém.
Às vezes nós esquecemos dessa importância, e Jesus, na sua oração sacerdotal, ele nos diz que devemos ser um, assim como ele e o Pai são um, mais uma prova da unidade entre Cristo e o Pai. Devemos ser um como Deus e o Pai são uns. Mas às vezes nós queremos negar essa possibilidade de sermos um. Mas só podemos encontrar a unidade enquanto cristãos e enquanto pessoas através de Cristo. O mundo fornece ideias que pretendem dar unidade à sua vida, mas não podem dar unidade à sua vida. Só quem pode dar sentido à sua vida é Jesus Cristo, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O mundo não pode dar unidade à sua vida, porque o mundo não existia com o Pai. Só aquele que existe com o Pai é que pode dar unidade à sua vida e que existe desde sempre. Vamos ver ainda outro versículo que eu vou passar aqui para você também. Bom, este versículo é o Salmo 90, versículo 2. Antes de nascerem os montes, de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Ora, antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. O que significa isso? Que Jesus é Deus, independente do tempo. Seja a eternidade que começou e a eternidade que termina. Mas isso é simplesmente uma figura de linguagem, pois a eternidade não tem fim e não tem começo. Então Jesus é Deus desde sempre, Jesus é pré-existente. Outra coisa que eu quero mostrar para você também é esse outro versículo aqui, esse outro texto bíblico, que é bem interessante, que acho que você deve conhecer. Isaías 45 diz o seguinte: pois assim diz o Senhor que criou os céus, Ele é Deus, Ele fundou-a, e não criou para estar vazia, mas a formou para ser habitada. Ele diz: eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Ou seja, Deus criou a terra para que você habite nela. Esse Deus pré-existente enviou seu Filho, também pré-existente, também o próprio Deus, para que você possa habitar na terra com segurança. E que você possa habitar não com a segurança do mundo, com segurança de pessoas que te protegem, de guerreiros ou coisas parecidas. Não, com a segurança de saber que um dia você estará no céu, apesar de qualquer situação que possa acontecer. Então entregue-se a Jesus, aceite-o como seu Senhor e viva uma vida verdadeira, onde Jesus faz toda a diferença. Onde Jesus vai transformar você e dar a você uma terra que você jamais imaginou, que é novos céus e nova terra em que habita a justiça, quando Ele vier com a sua glória para nos salvar. Que Deus o abençoe rica e abundantemente e esteja preparado para a volta de Jesus. Aceite-o agora e experimente desde já a salvação em Cristo.